Muito bem, amados. Abra comigo a sua Bíblia em Daniel capítulo 6. Daniel 6, verso 3 e 4 e depois o verso 23. Hoje a mensagem número 8 desta série Vida Vitoriosa e Abundante. E hoje eu quero falar sobre o tema No Caminho da Vitória. No Caminho da Vitória. Daniel 6, de 3 e 4, o texto também será projetado. Depois o verso 23. Inicialmente, para a nossa meditação, mantenha sua Bíblia aberta nesse texto, nesse capítulo, aí, nesse livro, para lermos alguns demais versículos. E percebermos aqui alguns segredos que contribuíram para a vitória de Daniel. E quais foram os motivos que conduziram Daniel ao sucesso. Verso 3 e 4 e depois o 23. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Nada puderam achar falta alguma nele, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Verso 23. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado por este dia que o Senhor Deus fez para alegrarmos e regozijarmos nele. Obrigado pela tua graça, pela tua fidelidade, pela tua bondade, misericórdia derramado sobre a vida de cada um de nós. Obrigado porque até aqui nos ajudou, Senhor, e nós cremos que a partir daqui continuará nos ajudando, Senhor, porque o Senhor continua sendo Deus. Obrigado, Jesus, por esse privilégio de estar aqui, na tua casa, junto com os irmãos, e compartilhar desta palavra. Que a iluminação do teu Espírito esteja constante sobre nós, sobre todo o povo de Deus reunido, aqueles que também nos acompanham pela internet, que o teu alcance seja a todos, a começar de mim. Que Jesus, o Cristo Nazareno, cresça e eu, pastor Douglas, diminua. E eu te peço isso para a glória de Deus, o nosso Pai, em Cristo Jesus, Senhor da igreja, que eu oro e já agradeço. Amém. Daniel, você sabe, não custa lembrar, que Daniel era o principal dos 3 administradores governamental que ajudavam o rei, no caso aqui o rei Dário, ou Dario, no governo do então Império Babilônico. Daniel então era um governador muito importante no reinado de Dario. E por conta disso, ele deveria ter uma vida exemplar. Aliás, ele só chegou a essa promoção, a ocupar este cargo, por conta da sua vida exemplar, dos seus talentos e dos seus dons, que nós cremos foi derramado pelo Espírito Santo de Deus na vida de Daniel.
E assim ele foi destacado por ser quem ele era e chegar aonde chegou. E da mesma forma, o sucesso de Daniel na sua vida particular ou na vida secular, como nós entendemos, somente foi possível porque Daniel era um homem temente a Deus, como lemos aí no verso 23, foi o livramento de Deus porque Daniel confiava plenamente no seu Deus, o Deus Todo-Poderoso. Me lembro que Daniel falou para o rei: se Deus quiser, que ele vai me livrar. Se Deus o quiser, ele vai me livrar. E assim aconteceu, porque Deus quis, porque Deus tinha um propósito grandioso na vida de Daniel. Por isso que preservou a sua idoneidade física ali, a sua vida. Olhando para esse texto, vamos perceber que Daniel obteve vitória, bom êxito, resultado feliz, tudo aquilo que nós entendemos de ser o significado de uma vida vitoriosa, uma vida que tenha bom êxito, realização de objetivos, cumprimento de metas, mas com realizações pessoais que são alcançadas, os nossos planos sendo realizados, os nossos sonhos sendo revelados. Isso são vitórias, são significados de vitória. Por isso nós estamos trabalhando esta série de mensagens bíblicas, Vida Vitoriosa e Abundante. E eu quero destacar aqui 6 motivos ou segredos que contribuíram para que Daniel obtivesse a vitória. 6 atitudes, 6 posicionamentos que conduziram Daniel ao sucesso e que, quando aplicadas, poderá nos conduzir também para o sucesso, a vitória, o bom êxito em tudo que nós fazemos ou planejamos fazer. Primeiro, veja o capítulo 6, 23, Daniel tinha um espírito excelente. O espírito aqui com letra minúscula significa uma alma excelente, um espírito. Ele agia de forma diferente. E a gente tem percebido que Deus tem nos chamado como igreja. Igreja somos nós, são as pessoas, para sermos diferentes. E nós temos aprendido ao longo desse tempo que para sermos diferentes não podemos ser iguais. Para sermos diferentes não podemos fazer o que é igual, o que é comum. Temos que ser diferentes fazendo coisa diferente. Então, perceptível aqui que Daniel agia de forma diferente. O espírito excelente significa estilo de vida excelente. Daniel tinha um estilo de vida na sua prática. E o texto diz que ele era acima da média. Diga, vai ser assim com meu filho também. Vai ser assim comigo também. E ele se destacava por conta disso, de ter esse estilo de vida, esse espírito excelente, se destacando ao ponto de atrair os olhos do rei e ser colocado como um dos principais administradores de um império. Imagina a dimensão disso. E o que fazia diferença no espírito de Daniel, no estilo de vida de Daniel, é exatamente o Espírito de Deus. O Espírito Santo de Deus na vida de Daniel. Então o Espírito Santo, anote aí, é o Espírito Santo que nos torna excelentes. Que nos destaca e nos torna excelentes. E a partir de então, você observa que Daniel, ele tinha a direção de Deus. Ele recebia o discernimento do Espírito Santo. E ele obtinha sabedoria para tomadas de decisões, para posicionamentos. Está aí uma coisa que a gente pode copiar. Deveríamos copiar de Daniel.
orar a Deus e requisitar ao Senhor esse espírito excelente, esse estilo de vida. E se não for acima da média, mas que faça a diferença, aonde Deus nos colocar. Se for para fazer igual, não vale a pena. Mas nós somos chamados para fazer a diferença. Por isso que Jesus Cristo falou, que nós somos o sal da terra. Porque você vai comer uma comida sem sal, sem sabor, insípida, não tem gosto, mas não pode pôr muito sal também, porque além de fazer mal, você pode estragar toda a comida. Tem que ser no ponto, tem que ser na medida, com equilíbrio. Jesus falou que nós somos a luz do mundo. Como é ruim andar no escuro? Então, Jesus falou que nós somos chamados para fazer diferença. Nos instituiu como igreja, que somos nós pessoas, para sermos diferentes na nossa cidade, nos trabalhos, aonde Deus colocarmos. A exemplo de Daniel, possuindo um espírito de vida excelente, obtendo a direção de Deus para tomadas de decisões, atitudes, posicionamentos, discernimento, para saber o que é certo, o que é errado, e obter essa sabedoria. Segundo, Daniel teve coragem para enfrentar o perigo. Daniel teve coragem para enfrentar o perigo. Coragem é resistir e dominar o medo. Perceba comigo que coragem não é ausência de medo, certo? Todos nós temos medo. É bom que tenhamos. O medo não é de todo ruim. O que eu quero dizer para você, destacar, é que o medo não pode nos dominar, porque o medo paralisa. O medo trava. O medo, aliás, é um instinto humano, é um mecanismo de defesa da nossa psique humana. É um mecanismo de defesa, para a gente não fazer besteira, para a gente não correr risco, não procurarmos o equilíbrio. Mas o medo tem que estar sob nosso domínio. O medo tem que estar sob nosso controle. Você acha que Daniel não teve medo ao ser jogado naquela cova dos leões? Ele teve medo. Mas o que prevaleceu foi a confiança em Deus, a dependência total de Deus. Mas ele teve medo. Quando flagraram ele lá orando ao seu Deus, que é o nosso Deus, e foram acusá-lo injustamente, ele teve medo de que o decreto pudesse o conduzir à morte. Mas assim, ele dominou o medo. Aquele medo não paralisou Daniel, ele seguiu em frente, ele teve coragem para enfrentar o perigo. Por causa do medo, o ser humano se autodestrói, se não cuidar, se não dominar. Porém, o medo deve ser dominado, meus irmãos. A pessoa não deve se deixar dominar pelo medo. Sabe por quê? Porque senão perdemos o equilíbrio emocional. Perdemos também o raciocínio lógico a respeito das coisas. Perdemos o nosso potencial. Nos tornamos inválidos, inclusive espiritualmente. Você sabia disso? O medo espiritual, medo de se arriscar, medo de se envolver no ministério, medo de tomar uma liderança. É ou não é? Medo disso, medo daquilo, medo de se envolver, medo de se comprometer. O medo de você estudar, se preparar para receber uma promoção no seu emprego. O medo de você investir, mas a bolsa de valor, mas o mercado, diz que o mar não está para peixe, mas mas o Senhor falou, lance as vossas redes. E a gente tem medo. Medo de se arriscar, medo de se envolver. É ou não é? Medo de escuro, medo de dormir sozinho, medo de barata. Tem alguns que têm medo de grilo. Né?
Você não? Então a coragem não é a ausência de medo, mas é a coragem de você dominar o medo. O medo estar sob teu controle. Por isso que o Espírito Santo derramado sobre nós, meus irmãos e irmãs. E o fruto do Espírito Santo é o domínio próprio. Domínio próprio sobre o medo também. Pense um pouco sobre isso, para que o medo não invalide o seu equilíbrio emocional, para que não tire o seu raciocínio lógico, para que você não perca o teu potencial. Tanta coisa que você pode ser e fazer para Deus. E às vezes o medo te impede. O medo gera timidez, a timidez gera vergonha e vai um emaranhado de coisas que impede você de viver. Pense um pouco sobre isso e peça para Deus para que Ele te dê coragem para você enfrentar o perigo. Terceiro, Daniel continuou fiel a Deus, mesmo em meio a uma situação de perigo. Ele não apostatou da fé. Ele não fez como Jó, orientado por aquela mulher, abandona o seu Deus e morre. Não, ele permaneceu fiel. Daniel e Jó permaneceram fiéis, assim como Jesus foi fiel até a morte. Assim como Paulo disse em uma das suas cartas, aquele que for fiel até a morte vai receber a coroa da vida eterna. Combater o bom combate, permanecer fiel para recebermos a coroa, trocarmos a cruz no dia que o Senhor nos chamar pela coroa da vida. Por isso que Jesus falou, cada qual que quiser me seguir, me servir, tome a sua cruz e siga-me. Porque vai chegar um momento que nós vamos ter que largar a cruz. Quando o Senhor nos chamar, ou quando Ele voltar para nós, vamos largar a cruz, mas vamos tomar posse da coroa. Por isso que as sentenças das 7 cartas, no livro de Apocalipse, vai dizer, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Aquilo que tem ouvidos, ouça, porque o Espírito Santo está falando à igreja. Aquele que for fiel até a morte. Então nós temos que prosseguir de forma fiel, ou fiéis a Deus, em meio à situação de perigo. Somos muitas vezes lançados nas covas dos leões, mas mesmo assim permaneçamos fiel. Assim como Daniel, meus irmãos, ele continuou orando a Deus, mesmo depois daquela sentença de morte, daquele decreto deturpado, distorcido, injusto. Ele não se dobrou para outros deuses, ele não apostatou da fé, ele continuou fiel a Deus. Isso me inspira. Isso deve inspirar você que está ouvindo esta palavra. Mesmo diante das sentenças injustas que lançarem contra você ou sobre você, continue fiel a Deus, porque é isso que vai te conduzir à vida eterna. Daniel, você vê lá no verso 23, ele não fugiu, ele não se escondeu, ele nem perdeu o equilíbrio. Não perdeu o equilíbrio emocional, Fátima? Não, ele continuou. A propósito disso, escutei uma história esses dias. O Anésio gosta dessas histórias. Diz que o cidadão foi surpreendido pelo anjo. E o anjo chegou para ele e falou assim, olha, eu vim te buscar. E o cidadão disse assim, não, mas eu sou muito novo ainda. Passa minha senha para outro. Falou, não, é você mesmo, tenho que levar você agora. E o cidadão convenceu o anjo que ele desse mais um tempo para ele. E ele viveu. Mais uns 10, 15 anos. Estava chegando perto do dia, Marta. E o homem deixou a barba crescer, o cabelo crescer, disfarçou. Chegou naquele dia, o anjo bateu na porta do homem. Bateu lá. É aqui que mora fulano tal. E o homem estava totalmente diferente, irreconhecível. Aí o homem falou assim, não, ele não mora mais aqui. Ah, não mora mais aqui? Não. Tudo bem. Foi embora.
E o anjo foi batendo na vizinhança, perguntando. E todo mundo falando, ele mora ali, mas eu fui lá agora e disse que tem um homem lá, disse que não mora mais lá não, mas ele mora lá sim. Aí o anjo voltou, bateu na porta, mas escuta, estão falando aí que a pessoa que eu estou procurando mora aqui. E ele diz assim, não, a pessoa não mora mais aqui. Ela falou o seguinte, eu tenho que levar uma pessoa. Já que o cidadão não mora aqui, você vai comigo, vou levar você mesmo. Então não tem como fugir, Renato. Chegou o dia, a senha vai ser chamada. Você pode deixar a barba crescer, o cabelo crescer, seja o que for, disfarçar, até mentir, como foi o caso, mas chegou a tua hora, meu irmão. Se não tiver você, vai você mesmo. Estão entendendo? Mas Daniel não fugiu, ele encarou de frente. Percebe? E eu gosto muito daquela expressão, ele fala, se o meu Deus quiser, ele vai me livrar. Não é o meu rei, não é a minha vontade. Eu não vou fugir. É ou não é? Então, ele continuou sendo fiel, não fugiu, não se escondeu, não murmurou. Você não vê Daniel murmurando, você vê ele orando. Não perdeu o equilíbrio emocional, gente. Ele não foi o típico exemplo daquele cristão, do crente hard lip lá, ó dias, ó céu, ó vida, ó azar. Ele não falou isso. Foi fiel a Deus. Isso me inspira. Espero que inspire você também. Verso 23, ele creu em Deus. E a Bíblia fala, meus irmãos, que tudo é possível ao que crê. É ou não é? Você vê, então, essa expressão máxima desse texto. Tudo é possível ao que crê. Daniel creu em Deus e foi liberto. A Bíblia diz que se creres, verás a glória de Deus. E homens viram a glória de Deus quando Jesus foi assunto aos céus. A glória de Deus foi manifesta ali. Isaías, no capítulo 6, fala, ele viu a glória de Deus, anjos. Muita gente viu um pedaço, um pouquinho, um prelúdio. Mas é possível porque cremos. Outra coisa que Daniel teve, 4, vida íntegra. Lá no capítulo 6, verso 4. Saudar os irmãos aqui da nossa amada igreja IPI de São João Batista, primeira IPI de São João Batista, lá no estado do Maranhão, que estão online aqui com a gente também, o Nonato, a Vanilma, que celebrei o casamento dela também, abençoada aí, o Nonato, todos vocês, um grande abraço aí para o presbítero Lulica. Irmãos, veja que no verso 4 aí, Daniel teve uma vida íntegra. Você sabe que Daniel foi considerado um dos homens mais íntegros relatados na Bíblia? Está lá, ó. Diante disso, supervisores, sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel, é o que a inveja causa, em sua administração governamental, porque era uma administração excelente, ele não se corrompia, não se vendia, não negligenciava com as coisas do reino. Procuraram achar alguma acusação em Daniel, nada conseguiram, porque era uma pessoa íntegra. Nele não faltava nada, era um homem justo. Ele era fiel a Deus, ao seu rei e ao trabalho que executava. Não era desonesto nem negligente. Temos que requerer isso para nós. E tanto esse texto fala que Daniel era um homem íntegro, quanto também Ezequiel 14 vai relatar a respeito de Daniel. Ele honrava o seu nome. Você sabe que há pouco tempo atrás, uma das coisas que meu pai mais falava para mim era que a gente, o maior patrimônio que a gente tinha era o nosso nome. Não é? Olha, você nunca deixe sujar o seu nome. E eu fui crescendo assim, sabe, João? Então, eu vejo aqui o Daniel, o personagem nosso de hoje, e eu entendo um pouco disso. Eu honrava o seu nome.
E o nome da gente é tão importante que será pelo nome que Deus vai chamar a gente. Então, ele honrava o seu nome, honrava o nome de Deus, não zombava de Deus, não fazia brincadeiras com o nome de Deus, porque de Deus não se zomba. Daniel zelava pela sua honestidade, pela sua idoneidade. Era um homem leal a Deus e ao rei, falava bem dos seus governantes. Então, antes da gente também fazer uma crítica àqueles que nos governam, vamos orar por eles. Ou vamos ouvir, vamos dizer, então, vamos orar pela nossa prefeita, vamos orar pelo nosso presidente, vamos orar pelos nossos políticos. Se está assim ou está assado, vamos orar. É porque eles precisam de oração. Porque o que vai adiantar a reclamação? Não vai resolver nada, talvez até piore. Então, Daniel honrava o seu nome, honrava o nome de Deus, zelava pela sua honestidade, preservava o seu nome. Julgava a si mesmo. Daniel era fiel àquilo em que se submetia. Ser submisso é estar sob uma missão. Não tem nada a ver com subserviência, com escravidão. Se submeter a alguma coisa é estar sob aquela visão, sob aquela missão. Eu sou submisso à ideia daquela igreja. Qual é a ideia daquela igreja? Ganhar vidas e cuidar bem delas. Então você é uma pessoa submissa à visão da igreja. A nossa igreja tem essa visão, que é a visão do reino. Eu sou submisso à visão da igreja. Qual é a visão da igreja? Ganhar vidas e cuidar bem delas. Fazer o que Jesus fez. Então sou submisso, eu sou responsável por aquela visão. Sou mantenedor daquela visão. Apoiador, protetor daquela visão. E as pessoas não entendem o que é submissão. Por isso que confundem aquele texto onde fala que a mulher tem que ser submissa ao marido. Estar sob a missão do marido, porque ele é o sacerdote do lar. Ou deveria ser. 5. Daniel 1, de 11 a 13. Vamos ler esse texto juntos e aprender que Daniel sabia se comunicar. Verso 11, 12 e 13. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele e de Ananias, Misael e Azarias. O que ele disse? Peço que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei, e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Então Daniel sabia se comunicar, ele sabia expor os seus argumentos. Ele não falava de maneira grosseira, nem murmurava, muito menos reclamava. Mas ele, de forma persuasiva, orientado, creio eu, pelo Espírito Santo de Deus, sabia se comunicar, sabia se posicionar como servo de Deus que era. Temos a aprender muito com ele. E por fim, Daniel 2, 14 a 16. Daniel 2, 14 a 16. Daniel era prudente. Daniel era prudente. Vamos ler juntos? Arioque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia, quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. Ele perguntou ao oficial do rei: por que o rei emitiu um decreto tão severo? Arioque explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo, e ele daria a interpretação. Olha isso. Então, Daniel era prudente. Posso colocar aqui justo, honesto, equilibrado, tantas outras coisas que me vêm à mente. Era prudente. Comportava-se dignamente no palácio do rei. Lá no verso 3 do primeiro texto, capítulo 6, diz que Daniel era bondoso. Lá no capítulo 9, vai dizer que Daniel tinha o Espírito de Deus. Olha que
sentença forte do narrador, que Daniel tinha o Espírito de Deus, no capítulo 9, verso 3, no verso 10, no verso 11. E também disse que por conta de ter o Espírito de Deus, Daniel atraía a atenção de Deus. Isso é forte. Que me leva a pensar e perguntar, será que nós estamos atraindo a atenção de Deus? Isso é forte. Então, meus irmãos, minhas irmãs, amigos visitantes, hoje nós vimos aqui alguns posicionamentos, alguns segredos para obtermos a vitória, acessarmos essa vida vitoriosa e abundante à luz do exemplo de vida deste que foi mais do que um personagem, foi Daniel. Um homem que foi considerado um dos homens mais íntegros da Bíblia Sagrada. No Antigo Testamento, ele foi um homem prudente, sabia se comunicar, teve uma vida íntegra de retidão diante de Deus, diante das pessoas, diante de uma situação de adversidade, diante de um perigo iminente até de morte, continuou sendo fiel a Deus, não se dobrou diante de outros deuses, não procurou outros deuses, entende? Continuou fiel a Deus. Isso me inspira. Ele teve coragem para enfrentar o perigo, as adversidades. A coragem não é a ausência de medo, tá? Mas é você resistir, é você dominar o medo, resistir diante da situação que você está passando ou está vivendo e dominar o medo que te faz paralisar, às vezes até te impede de orar. E Daniel era um homem empoderado diante de Deus. Tinha o Espírito de Deus. Atraía a atenção de Deus. E vimos também que ele tinha um espírito excelente, ou seja, era alguém que pelo estilo de vida se destacou, porque fazia a diferença aonde foi chamado. Então, isso nos inspira a continuarmos fazendo o que Jesus falou para sermos, sermos e fazer. Amém, meus amados? Glória a Deus. Então, se nós quisermos chegar ao sucesso na nossa carreira espiritual, para dizermos assim, combati o bom combate, agora está-me assegurado a coroa da vida. Se nós quisermos ver os nossos sonhos concretizados, os nossos problemas resolvidos, nós vamos precisar tomar como exemplo a vida de Daniel e de tantos outros homens, como nós estamos falando aqui nesta série. Semana passada falamos do exemplo de Davi, hoje Daniel. Ambos servos de Deus, um espírito excelente, corajosos, fiéis, comunicativos, homens prudentes, zelosos, cuidadosos. E é isso que vai nos conduzir à vida eterna. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Lembrando que na quinta-feira nós temos as nossas células online, aqui em Oswaldo Cruz, online, lá em Adamantina já presencial. E você é nosso convidado para participar com a gente de uma das nossas células. Se você não assistiu o culto, a pregação do culto de domingo, assista, para que você participe da célula de forma excelente. Vamos orar ao nosso Deus. Sábado, culto Kids, 16 horas, online, com o vovô Toninho e Companhia Limitada. É isso? Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado. Glórias a Deus. Obrigado por todos que aqui vieram, permaneceram, aqueles que assistiram na comodidade da sua casa, do seu lar. Obrigado por esses exemplos à luz desse texto. O exemplo de Daniel. Obrigado porque alguém lá no passado semeou e hoje nós estamos aqui colhendo.
temos uma referência, que é Cristo, mas tantos outros que também tiveram uma vida de retidão íntegra, não se dobraram, não se curvaram diante de outros deuses, diante de outras ofertas, mas mantiveram-se fiéis ao Senhor. Obrigado, Senhor, porque isso nos inspira a buscarmos, a ter esse espírito excelente, a sermos diferentes, fazermos coisas diferentes para o reino. Temos aí a direção, sabedoria, o discernimento, perceber que o Espírito de Deus está sobre nós, como diz a tua palavra, ter o empoderamento de coragem para enfrentarmos as adversidades. Em nome de Jesus, coloca coragem em nossa vida, coloca prudência, coloca comunicação, que possamos saber argumentar, expor as nossas ideias, com mansidão, com domínio próprio, com clareza. Senhor, implanta em nós esse estilo de vida íntegra. Em nome de Jesus, possamos honrar o nome que recebemos e honrar o nome que está acima do nosso nome e acima de qualquer outro nome, que é o nome de Cristo Jesus. Que possamos zelar, Senhor, pela nossa honestidade. Em nome de Jesus. Sermos fiéis àquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos. As pessoas que o Senhor coloca nas nossas mãos para amar e cuidar. Sejamos fiéis. A nossa vida que o Senhor nos permite viver, que possamos fazer valer a pena. Que o Senhor possa nos fazer a melhor versão de nós mesmos. Que se nós formos que copiar alguém, possamos copiar e imitar a Cristo. Ele é o excelente na nossa vida. Em nome de Jesus. Dá-nos equilíbrio emocional, restaura o raciocínio lógico e que jamais percamos o nosso potencial. Aquilo que o Senhor colocou em nós para produzirmos frutos fiéis permanentes para o reino de Deus. Eu faço esta oração para que possamos acessar o caminho da vitória, termos bom êxito em tudo que planejarmos, resultados felizes diante daquilo que enfrentarmos, vemos os nossos objetivos realizados, as nossas metas alcançadas. E tudo isso te pedimos para a honra e a glória do nosso Deus em Cristo Jesus, o Senhor da igreja, que oramos. Amém. Recebei a bênção de Deus. Que a graça, infinita graça, superabundante graça de Cristo Jesus, o Yeshua, aquele que era, que é e sempre será, o Senhor da igreja, o Salvador da nossa vida. E que o grande amor de Deus, o Pai, o consolo, a força, a sabedoria, o discernimento, a direção, sabedoria do Espírito Santo sejam constantemente derramados sobre nós e vós, povo de Deus, família da fé, e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e sempre, sempre. Amém.